Complexo de Golgi é uma estrutura das células eucarióticas que possui um papel importante no organismo dos seres vivos. O termo é uma homenagem ao citologista Camilo Golgi, que descobriu essa estrutura, também conhecida como aparelho de Golgi ou complexo golgiense. É responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e rugoso, estabelecendo dessa forma uma relação de interdependência. Estrutura: localizado entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi é composto por estruturas chamadas de dictiossomos. São dobras que consistem em pequenos sacos achatados e enfileirados uns sobre os outros, denominados cisternas. Elas aparecem com uma curvatura que forma uma face côncava chamada de trans e convexa, conhecida como cis. A trans tem relação direta com o retículo endoplasmático liso. Este último envia as membranas para a formação das vesículas de secreção, que contêm as substâncias armazenadas. A cis relaciona-se com o retículo endoplasmático rugoso, que envia as vesículas de transição ou transferência, que possuem as proteínas. Funções. As principais funções do complexo de Golgi são o armazenamento, a transformação e a exportação das substâncias das células. Quando eliminadas por essa estrutura, as substâncias vão para outras partes do corpo. Esse processo ocorre da seguinte forma: na fase chamada cis, as vesículas recebidas pelo Re rugoso possuem as proteínas produzidas pelos ribossomos associadas, que serão modificadas e dobradas. Outras vão passar pelo processo de glicolização, que consiste na adição de açúcar. Já na fase trans, as proteínas são enroladas ou encapadas em vesículas membranosas, que formam enzimas, lisossomos primários e peroxissomos. Lisossomo é uma organela presente em células eucarióticas e ausente nas células procariontes. Apresenta formato esférico e envolto por uma membrana que se caracteriza por ser rica em enzimas que garantem a digestão intracelular, garantindo a degradação de macromoléculas e outras partículas capturadas pela célula por endocitose, bem como a reciclagem de organelas e de alguns componentes celulares envelhecidos. Apresenta cerca de 40 tipos diferentes de enzimas distintas que degradam diferentes moléculas, tais como proteínas, fosfolipídios e ácidos nucleicos. As enzimas presentes no lisossomo são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e transferidas para o complexo de Golgi para processamento. Alguns lisossomos surgem do brotamento a partir do complexo de Golgi. Os lisossomos podem ser classificados em primários e secundários. Denominamos lisossomos primários as vesículas formadas por meio do complexo golgiense, que apresentam em seu interior apenas as enzimas digestivas. No caso dos lisossomos primários, ainda não há participação no processo de digestão intracelular. Os lisossomos secundários, por sua vez, já participam do processo digestivo, recebendo essa denominação a partir do momento que se fundem com vesículas para iniciar o processo. Os endossomos são compartimentos de formas variadas, localizadas entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. São encarregados de entregar o seu conteúdo aos lisossomos para que a digestão ocorra. São responsáveis também pelo transporte e digestão de partículas e grandes moléculas que são captadas pelas células através de uma variedade de processos, conhecido como endocitose. Existem dois tipos de endocitose, que depende da substância ou partículas ingeridas, conhecido por fagocitose e pinocitose.
Fagocitose envolve a ingestão de grandes partículas, tais como os parasitas, bactérias, células prejudiciais, danificadas ou mortas, restos celulares, por meio de grandes vesículas endocíticas chamadas fagossomos. E a pinocitose envolve a entrada de líquidos e fluidos extracelulares, juntamente com as macromoléculas e os solutos dissolvidos. A pinocitose pode ser inespecífica, onde as substâncias penetram nas células automaticamente, e a regulada, onde ocorre a formação das vesículas pinocíticas, quando a substância interage com um receptor específico da membrana. Existem dois tipos de endossomos. Os endossomos primários ou iniciais, localizados nas proximidades da membrana plasmática, formam os compartimentos de proteínas específicas, determinando seu destino. E os endossomos secundários ou tardios, próximo às redes cis e trans do Golgi, têm função na rota biosintética secretora, juntamente com o retículo endoplasmático e Golgi, e transporte de moléculas endocitadas para o Golgi.